Quantos esperam neste ano um crescimento da parte de Deus? Digam amém. Quantos têm sonhos para 2023? Quantos têm projetos? Quantos têm uma esperança de crescimento em Deus neste ano? Digam amém. Que bom, Deus tem crescimento para o seu povo. Deus tem um crescimento, tem promessa para os seus nesta noite. Amém. Diga para o teu irmão: o Senhor tem crescimento para a sua vida nesta noite. Amém. Abram comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 10, do verso 12 ao 18. 2 Coríntios capítulo 10, do 12 ao 18, diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriemos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E todos digam amém. Paulo está aqui, irmãos, no ano de 56, 57 depois de Cristo, voltando agora para a cidade de Corinto. E ele volta na cidade de Corinto, na sua terceira e última, praticamente última viagem missionária, para acertar algumas arestas e algumas pendências que ele deixou lá com alguns crentes na igreja de Corinto. A palavra do Senhor vai dizendo que Paulo, de fato, não queria voltar para lá. Quando a gente vai olhando a palavra do Senhor, vai ficando claro para a gente, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1, que Paulo não queria voltar a mexer em algumas situações que, quando outrora ele esteve em Corinto, ele queria lidar com isso novamente. Mas o Senhor fala com ele, e fala com ele para ele voltar e acertar estas situações. A palavra do Senhor vai dizendo aí, abram comigo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E a palavra do Senhor, em outras versões, vai deixando claro que com tristeza ele não queria voltar para acertar. E o que a gente pode aprender aqui com esta atitude de Paulo a voltar a resolver algumas pendências que ele tinha deixado, é que ele tinha uma responsabilidade de fazer com que o Evangelho avançasse. E para isso ele precisaria mexer em algumas situações que não ficou muito legal, muito clara, quando ele esteve pela primeira vez na cidade lá de Corinto. E a primeira coisa então que eu preciso entender é que diante da missão que eu tenho para avançar
como Paulo tinha para avançar com o Evangelho e para crescer, alargar as fronteiras, eu vou precisar mexer e voltar a lidar com algumas coisas que não ficaram bem resolvidas. Porque não dá o tempo todo para a gente fazer de conta, fingir o que não viu, colocar embaixo do tapete, ficar procrastinando as decisões. Aliás, eu aprendi um trocadilho que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. DDD. Diga para o teu irmão, não é o BBB. É o DDD. Decisões decidem destinos. Diga para o teu irmão, decisões decidem destinos. E Paulo toma uma decisão aqui de voltar e resolver. Quem sabe você entrou aqui nesta noite e o tempo todo está levando no banho-maria muitas situações, mas não dá mais. Se você quiser crescer, se você quiser avançar, você vai ter que resolver de uma vez por todas isso. E isso traz e mostra para nós crescimento, maturidade. Crescimento e maturidade no perdão. Porque quando a gente vai mexer em algumas situações, eu preciso estar preparado muitas das vezes para perdoar. Perdoar é muito mais do que esquecer, e tem gente que não esquece. Perdoar é dívida quitada, está resolvido. E tem gente que fala, está perdoado, mas eu não esqueço. Então você não perdoa. Se quisermos este ano experimentarmos um crescimento exponencial, que significa grande, eu preciso ter a convicção de que o crescimento é vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizendo, desde o princípio, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que quando Deus cria o homem, Ele disse, crescei e multiplicai. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a palavra do Senhor vai dizendo que o menino Jesus crescia em estatura, conhecimento e sabedoria. Quando a gente olha para Paulo, Paulo vai falando em Efésios capítulo 4, que nós devemos crescer em tudo, é algo imperativo. Cresçamos, ou seja, é para todo mundo, não é para alguns, é para toda a igreja, para os filhos de Deus. Como um pai tem orgulho, espera e almeja ver o crescimento, o amadurecimento dos seus filhos. Paulo aqui vai ensinando, como Pedro também, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer em conhecimento e graça, crescermos na verdade em amor e com a cooperação mútua. Nós precisamos entender que então este crescimento que almejamos em tudo o que, pastor? Diga para o teu irmão, em tudo. Claro assim, em tudo. É vontade de Deus e é um crescimento exponencial grande, porque a Bíblia vai dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este texto, amados irmãos, que nós estamos destacando, deste momento do ministério de Paulo, ele vai dizendo que é um momento onde ele revela a esfera da ação missionária de Paulo, que era grande, mas que também era desafiadora, mas que a colheita era garantida. O que nós podemos aplicar para a nossa vida, olhando para a vida de Paulo, que tinha esse desafio na frente dele? É que a missão com o qual Deus nos incumbiu, diga para o teu irmão, é uma grande missão. Mas ela é desafiadora. Mas Deus garante a vitória e a colheita. Amém? Queridos irmãos,
Nós precisamos entender que não existe ministério vitorioso sem lutas. Não existe vitória sem lutas. As lutas fazem parte do processo. Não tem como ser desviado. Não tem como ser abreviado, como ser pulado. Nesse dado momento, Paulo toma uma decisão ofensiva de dizer: nós não nos gloriamos em si mesmo, mas nos gloriamos na missão pelo qual Deus nos chamou e já nos deu a vitória sobre todas estas coisas. Paulo aqui, realmente ele vê e se apropria do seu chamado, do lugar onde ele estava, vendo o lugar que ele precisava voltar e enfrentar os desafios que estavam ali preparados para ele enfrentar. Então, se nós quisermos este ano experimentarmos um crescimento em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão hoje de avançar. Decisões definem destinos. Paulo sabia muito bem o que lhe estava preparado. Paulo não ia além e não fazia nada mais daquilo que estava lhe imputado a fazer. Neste momento, Paulo decide a ir novamente para Corinto, com uma atitude de fé, e mostrar aos adversários do Evangelho, os seus inimigos, os seus desafetos, e com autoridade anuncia o Evangelho e volta a cumprir o seu ministério num terreno difícil. Queridos, há momentos em que nós temos que parar, olhar para o céu, olhar para dentro de nós mesmos, parar de ficar olhando para trás, parar de ficar olhando para os lados, parar de ficar olhando para as circunstâncias financeiras e se posicionar pela fé diante dos obstáculos que se apresentam diante de nós e avançar. Há um mote militar que diz o seguinte: a melhor defesa é o ataque. Quantos sabiam disso? Então há momentos em que os obstáculos vão aparecendo diante da gente e a gente precisa avançar. Diga comigo: recuar? Jamais. Parar? Nunca. Avançar? Sempre. Pode repetir com fé? Recuar? Jamais. Parar? Nunca. Avançar? Sempre. E este é o momento que Deus está falando comigo e com você. É o momento da gente respirar fundo e vamos em frente, irmãos. Vamos avançar, vamos crescer. A atitude de Paulo nos ensina a parar de chorar, a parar de temer, a parar de murmurar, a parar de se vitimizar. A palavra do Senhor vai dizendo em 1 João capítulo 4, versículo 4: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós
do que o que está no mundo. Paulo tinha cicatrizes, amados irmãos, no seu corpo, na sua alma, diante das tormentas que ele sofreu, das perseguições, dos açoites. E eu creio que nós também temos muitas marcas de lutas da nossa vida. Mas Paulo disse: não, agora é hora de eu avançar. Eu não vou me gloriar em mim mesmo, mas me gloriarei no Senhor. Eu vou me gloriar nas forças, nas capacidades que Deus tem me dado. E a palavra do Senhor vai dizendo em Êxodo 14, verso 14: o Senhor pelejará por vós, diga amém. É o Senhor que vai pelejar pela gente, em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto muito de um salmo que está lá no capítulo 18, Salmo 18, parte B do verso 29, que diz assim: com o meu Deus eu saltarei muralhas, diga amém. Queridos, crescer dói. Quem assistiu aquele filme de Peter Pan, aquele garoto que não queria crescer? Há muitos crentes que sofrem a síndrome de Peter Pan. São bebês espirituais, não crescem. O tempo todo na mamadeira e na papinha. Se quisermos crescer, precisamos estar preparados, desafiados. Quando eu falo desta questão do bebê espiritual, me vem à memória o nascimento do meu netinho. Ele nasceu prematuro, ficou 15 dias numa incubadora, depois de uma semana que a minha filha pôde pegá-lo em seus braços. E por conta disso ele não pegou a mama. E ele é alimentado com uma sonda, o que fez dele um preguiçoso. Aí depois ele não queria sugar, porque ele já mamava sem fazer força. E o que aconteceu foi que ele não pegou, não aprendeu a sugar. Porque para que ele pudesse crescer, ele precisava empreender esforço, precisava aprender. E por conta disso, aí começou a tomar chuquinha, mamadeira, porque aí era fácil. Era só colocar na boca e já se alimentava rapidamente. O que acontece com muitos de nós é isso. Nós somos, muitas das vezes, um povo preguiçoso. Um povo lento. Por isso que a Bíblia vai dizendo que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Irmãos, se nós quisermos crescer este ano em tudo, socialmente, financeiramente, ministerialmente, espiritualmente, relacionalmente, eu preciso estar disposto hoje, como Paulo fez. Eu vou para Corinto, vou enfrentar as dificuldades que tiver. Porque eu sei quem está comigo, diga amém. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quantos querem crescer esse ano, diga amém. Decisões decidem destinos. A decisão está nas suas mãos, irmãos. É você que precisa tomar esta decisão. Se realmente você deseja crescer. E nesta noite, então, eu queria compartilhar com vocês 3 dicas que eu tenho aprendido
na minha caminhada cristã, para que a gente possa crescer em tudo. E a primeira coisa que a gente precisa entender, diga para o teu irmão, é aproveitar as oportunidades de Deus. Agarre as oportunidades que Deus tem dado a você, irmãos. Não deixe passar. Você vai perder o bonde da história. Paulo tinha diante dele uma grande oportunidade, porém não menos dificuldades para enfrentar. E ele vai então a Corinto, novamente, com ousadia, porque Deus estava dando a ele uma nova oportunidade. Quem sabe Deus está te dando uma oportunidade de você crescer em meio às suas dificuldades. Aproveite. Invista seu tempo no conhecimento da verdade. Invista o seu tempo na comunhão com os irmãos, com a sua família. Olhando algumas postagens na internet essa semana, eu fiquei tão feliz. Conheço duas famílias muito prósperas na cidade, e eu sei que por anos eles acabam não tendo esta afetividade, esta intimidade. Parece que andam sempre disputando um com o outro. Enfim, mas essa semana eu vi uma foto linda, uma mesa onde estavam todos os irmãos, cunhados, noras, genros. E um deles disse: como tem sido bom esse tempo. Temos crescido e aprendido a amar. Porque nós somos ávidos em dedicar o nosso tempo com os outros, mas pouco dedicamos com os nossos. Então nós precisamos, queridos irmãos, se quisermos crescer em tudo, diga para o teu irmão, agarre as oportunidades de Deus. Pastor, mas como é que eu sei que é uma oportunidade de Deus? A Bíblia diz que Deus abre portas e fecha portas. E como é que eu sei que é Deus que está abrindo? Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus é um Deus de paz. Se Deus está te dando uma oportunidade, ainda que você veja alguns desafios, agarre essas oportunidades para crescer. Senão nós não vamos crescer. Segunda lição, para que a gente possa crescer em tudo. Quando eu olho para a vida de Paulo, diante dos desafios missionários que ele tinha, assuma as suas responsabilidades com Deus. Nós temos responsabilidades, irmãos. Então nós precisamos assumir as responsabilidades, fazendo o nosso papel. Como diz um ditado, cada um no seu quadrado, mas cada um fazendo a sua parte, assumindo a sua responsabilidade. Como é triste a gente ver alguns casais enfrentando o divórcio, e uma das causas que são bastante latentes, é porque os cônjuges não assumiram os seus papéis dentro de casa. Os papéis ficaram invertidos dentro de casa. Isso não é de Deus. Sabe aquelas mulheres mandona? É porque o homem, às vezes, muitas das vezes, não ocupa o seu lugar. E sabe por que o homem às vezes não ocupa o seu lugar? Porque você está tomando o lugar dele, tomar as decisões. Ainda que você também, por um dado momento, venha colher algumas consequências da leniência dele. Mas você precisa deixar ele
tomar as suas decisões e assumir as suas responsabilidades no casamento, senão ele não vai crescer. Se você quiser crescer em tudo, assuma as suas responsabilidades. Diga para o teu irmão, e não a dos outros. É as suas. Você não está dando conta nem das suas, quer arrumar mais responsabilidade? Se você assumir a sua responsabilidade com Deus, certamente você vai estar fazendo a sua parte. E Deus vai abençoá-la. A sua vida. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Não tenho dúvida nenhuma. Quantos querem crescer neste ano? Digam amém. Agarre as oportunidades de Deus. Quantos querem crescer esse ano? Digam amém. Assuma as suas responsabilidades com Deus. O seu papel dentro de casa, o seu papel como cidadão, o seu papel como cristão. Não tem jeito de desassociar. Eu aqui na igreja, eu como cidadão, eu como profissional, eu como esposo, eu como filho, eu como pai, eu como avô. Não tem jeito. Se nós não entendermos isso, certamente você não vai crescer. Nós precisamos agarrar as oportunidades que Deus está nos dando. Ainda que pareçam pequenas. A Bíblia vai dizendo em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não desprezeis os pequenos começos. Quantas histórias lindas de grandes empresários, de ministérios frutíferos começaram com pequenas faíscas, com pequenas ações, porque agarraram a oportunidade, porém, não tão menos com dificuldades, mas agarraram. Esse é o momento que Deus está me dando, glória a Deus. Eu vou agarrar com todas as minhas forças, não vou me gloriar em si mesmo, mas vou me gloriar no Senhor, porque Ele que me chamou, Ele que tem me conduzido, Ele que tem me capacitado. Eu preciso também assumir as responsabilidades, porque quando a gente toma posições, e se quisermos crescer, olha só para mim aqui um pouquinho, a quem muito Deus dá, muito, você quer ser chefe? Só quer o salário de chefe, né? Você pensa que é fácil ser ministro de uma nação? Você pensa que é fácil ser um governador? Um prefeito? Você pensa que é fácil ser presidente de uma igreja? Você pensa que é fácil ser líder de um ministério? Você pensa que é fácil ser coordenador de um departamento na empresa? Você pensa que é fácil ser diretor na escola? Você pensa que é fácil ser chefe da enfermagem no hospital? Você pensa que é fácil ser diretor clínico num centro médico? Você pensa que é fácil ser o cirurgião-chefe da equipe de medicina? Mas se quisermos crescer em tudo, precisamos assumir as nossas responsabilidades. Eu vejo muita gente querendo crescer, mas não quer assumir responsabilidade. Aí, meu filho, se você acha que você vai crescer, não se engana não. A quem muito Deus dá, muito será cobrado. Então, quantos querem crescer esse ano? Digo amém. Que bom. Diga para o teu irmão, você entendeu o recado de Deus? Agarre as oportunidades. Assuma suas responsabilidades. E por último, irmãos, aproprie-se das armas de Deus. É Deus que nos capacita. Davi tinha um gigante para ser enfrentado. Davi tinha apenas uma funda. Sansão, agora atacado pelo exército dos filisteus,
pega apenas uma queixada, ou seja, a cabeça de uma jumenta, para enfrentar, e derrotou a todos. Como Davi derrubou o gigante. A viúva tinha apenas um bocado de farinha e azeite. E Moisés apenas um cajado. Aproprie-se do que Deus tem colocado nas suas mãos, irmãos. Olhe para as suas mãos, veja o que Deus coloca nas suas mãos. Nas minhas mãos, uma bola de basquete não é nada. Mas na mão de Michael Jordan, é cesta na certa. Uma bola de futebol nos meus pés não é nada. Mas nas mãos, ou melhor dizendo, nos pés de um craque, é gol na certa. Apenas uma bola. Talvez você tenha nas suas mãos apenas uma funda, apenas um cajado, apenas um bocado de farinha e azeite, apenas umas moedinhas. O que Deus tem colocado nas suas mãos, Deus vai potencializar, para que você possa crescer em tudo. Diga amém. Mas se antes você assumir as responsabilidades com Deus, e se antes disso você também agarrar as oportunidades de Deus. Eu vejo pessoas aqui que fizeram faculdade, estão fazendo pós-graduação. Gente, quando a gente olhar para a situação dessas pessoas, fala, não vai conseguir. A luta era muito grande, em todos os sentidos, uma tormenta. Financeira, família, doença, tudo. Mas passado 4 anos, a gente vê aquela pessoa celebrando a vitória, porque agarrou as oportunidades de Deus, assumiu as suas responsabilidades com Deus, e se apropriou das armas que Deus deu a ela. E nas batalhas espirituais que muitas das vezes enfrentamos, você precisa se apropriar da armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6. Do escudo da fé, da espada do Espírito. E avançar, irmãos. Para crescer. A palavra do Senhor vai dizendo no Salmo 112. E me vindo medo, hei de confiar no Senhor. Não é para você se atemorizar com as más notícias, como diz esse texto, mas para confiar no Senhor, agarrar as oportunidades de Deus, assumir as suas responsabilidades com Deus, e se apropriar das armas de Deus. Para terminarmos nesta noite, irmãos, essa reflexão, nós temos aprendido, olhando para a Bíblia, que Deus unge pessoas, e não métodos e nem coisas. É você que Ele quer usar, para que o seu evangelho possa crescer, como Paulo volta para Corinto, e faz agora o evangelho voltar a crescer, porque ele toma uma posição de ofensiva contra os seus adversários, contra os seus problemas, não olhando mais para os seus açoites, não olhando mais para o seu sofrimento. Que Deus nos ajude neste ano, queridos irmãos. Ainda que temos ouvido muitas más notícias, eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel. Com Ele eu tudo posso. Saltar muralhas. Com Ele nós atravessamos o fogo e não seremos queimados. Atravessamos rios e não seremos submersos. A
A palavra do Senhor vai dizendo que todo vale será aterrado, todo monte nivelado e todo caminho tortuoso endireitado. Quantos creem nisso? Digam amém. Quantos querem crescer neste ano de 2023? Eu quero. Eu sei que não vai ser fácil, mas com o meu Deus, tudo é possível naquele que crê. Para encerrar, irmãos, semana passada, ao terminar a semana de oração, tinha duas irmãs queridas aqui, orando, intercedendo por uma outra irmã que está num momento difícil de saúde. E Deus tocou no meu coração, com aquele espírito de ousadia que Deus me deu, porque foi Deus que me deu. Eu não me glorio em si mesmo, mas no Senhor, porque dele vem todas as coisas. E eu disse para essas irmãs, olhando bem nos olhinhos delas, eu vi que elas estavam chorando, e eu perguntei, como é que está aquela irmã? E ela disse, olha, ela está muito mal. E aí eu olhei para os olhos delas e perguntei para as duas, olha que pergunta, vocês estão orando, parabéns, eu sei que vocês estão fazendo uma campanha por elas, eu sei que muita gente tem orado por esta irmã, mas diga uma coisa para mim. Eu olhei nos olhos delas e disse, essa irmã crê mesmo? E elas fizeram assim, me responda, ela crê mesmo? E ficou um silêncio sepulcral até agora que não me responderam. Tudo é possível ao que crê. Que Deus nos ajude, porque eu creio que Deus deseja que todos, porque a Bíblia diz, cresçamos em tudo, e possamos experimentar um crescimento grande, para a glória do teu santo nome. Porque Deus vai dizer assim, está vendo? Eles cresceram, é porque eu fiz, eu que usei, eu que os capacitei, eu que dei a eles essa oportunidade, eu que os fortaleci, eu que livrei eles, eu que conduzi. Amém? Deus tem e espera que nós cresçamos em tudo para a sua glória, hoje e sempre. Todos digam amém. Quantos creem? Pode dar um aplauso para Jesus.